Boa tarde, gente do canal Paz e Bem. Boa tarde, gente da TV 247, que é tudo gente amiga, tudo gente ó, com a mesma cabeça e o mesmo coração. Cabeça e coração plural e de paz. Então, boa tarde para todo mundo, sejam bem chegados, bem chegadas. Boa tarde para quem está chegando à tarde. Boa noite para quem estiver vendo esse programa à noite. Bom dia para quem estiver vendo esse programa de manhã. Então, agora é quarta-feira, dia 6 de fevereiro, 5 horas da tarde, está começando a transmissão ao vivo da sexta aula do curso Canudos, no Belo Monte de Antônio Conselheiro. Você pode assistir esse curso no canal Paz e Bem, depois que se encerrar essa aula, a qualquer momento. Ele vai estar sempre disponível na playlist do curso. Tem uma playlist, tem uma lista com todas as aulas do curso. Você vai lá e clica e assiste a hora que quiser. Na TV 247, então, falei aqui para o pessoal do canal Paz e Bem. Aqui na TV 247, a estreia é nesta quinta-feira, dia 7 de fevereiro, 1h30 da tarde. Se você está assistindo agora, na hora que está estreando, é 1h30 da tarde que começa e depois fica disponível. Não tem uma playlist na TV 247. Você tem que procurar na seção de vídeos ou fazer uma busca lá na busca do próprio canal, tá bom? É isso. Nosso professor já chegou, ele chega sempre primeiro que todo mundo na sala de aula. Professor Pedro Lima Vasconcelos. Boa tarde, Pedro. Uma alegria a gente estar junto de novo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, comunidade conselheirista reunida em torno do canal Paz e Bem e da TV 247. Como se fazia no Belo Monte de Antônio Conselheiro, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, tão bom Senhor. Amém, amém. Se o professor e o facilitador, sei lá o que eu sou, já chegaram, a classe já está constituída também. Já estou vendo aqui, já tem, para quem está vendo depois, saiba que a classe começou ao vivo com 53 alunos e alunas, começando, mas vai crescer muito ao longo da aula de hoje, é claro, muito mais gente vai assistir. A gente tem tido audiências que oscilam depende da aula, de 4 a 7 mil, mais ou menos isso, né, Pedro? Sim, sim. Cada aula tem sido assistida entre 4, 7, 8 mil pessoas, mais ou menos. Então, dá para ter uma ideia da relevância, porque não existe curso acadêmico numa universidade, numa faculdade, que tenha tantos alunos e alunos, numa assistência tão grande. Então, é muito, muito legal. A Jaissa Lima Santana, primeira a chegar, ela está sempre aqui. Tenho alguns apontamentos e vou listá-los aqui com a intenção de cumprir. Ela sempre chega com um monte de perguntas, Pedro. Sempre, sempre. Legal, Jaissa. Nós vou passar pelos seus apontamentos, sim. Sandra Sartori, querida amiga, chegando. Adriana Barreto Pirelli, lá de Genebra. Tudo bem, Adriana? A Anne Walsh. Chegou na hora hoje, sim, Anne. Legal, bem-vinda. Maria Lúcia, uma conselheirista destacada, também é uma atuante na comunidade Paz e Bem, nos programas Paz e Bem, todo início de manhã, todo finalzinho de madrugada, 6 da manhã. Ela operou o joelho, está se recuperando, graças a Deus. A Zenaide Maria Bertoni. Isso é uma coisa sensacional das redes sociais. Parece rádio de interior, por um lado, e ao mesmo tempo a gente está falando com o mundo inteiro. É muito interessante essa dinâmica, muito interessante. Ivone, Lula Livre, Nobel da Paz, Cirlei Maria Zanin, a Rosilene Chá, também super presente, Silvana Zanello Gorian, Pedro Lula Cândido. Oh, Pedro, que bom estar você aqui. Pedro, eu vejo sempre na TV 247, não tinha visto ele ainda. Hoje ele está dizendo aqui, boa tarde, Mauro Lopes e professor Pedro Lima, muito bom o curso, comecei a vir hoje de manhã, está adorando. Vi os anteriores, um abração, legal. Pedro é um protagonista muito importante na TV 247. Falando, o Pedro Cândido, estou falando agora para o Pedro Lima, estou informando o Pedro, nosso professor, disso. Débora Vasconcelos, é da família Vasconcelos. Hã? Minha filha. Sua filha, então, Débora, estou aqui com o teu pai. Legal, bem chegada. Marta Benites, Roberto Dantas, Deodato Gomes da Costa. Opa, o Deodato chegou na aula passada, teve uma participação muito relevante. O Tarcísio Cordeiro, Francilene Muniz, Sandra Altava, Maria Augusto Cambará, Betânia Rocha. Ô, Betânia, legal que você está aqui.
Roberto Dantas, boa tarde, professor Pedro Vasconcelos, Sônia Mourão Mourão, Naldo Cardoso, César Capitânio, Roberto Dantas, bom, ele está dando agora, cumprimentando todo mundo, Elvira Gonçalves, saúde e paz, conselheirista, saúde e paz para você. O Pedro está dizendo, o Pedro Canto que está dizendo que está nos assistindo lá de São Bernardo do Campo, Solange Lobo, Wilder Albuquerque, boa tarde, Wilder, quem mais? Fernando Antônio Rezende, acho que Pensilvânia Santos, Jorge Teutônio, Elizabeth Santana, Ademir Carabajal, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Regina Parenza, opa, legal, Regina. Rita Estaquera, Bia Barrera. Bom, boa tarde a todo mundo. Não vai, vocês vão ficar cumprimentando todos os alunos aqui. Oi, geral, meu e o Pedro, sintam-se todos cumprimentados e muito bem recebidos pelo Pedro também. A sexta aula hoje, o tema da sexta aula é como a hierarquia católica teve um papel decisivo na desmontagem, na destruição, na inviabilização da experiência do Belo Monte, experiência de Canudos Belo Monte. Então, é disso. Vocês fizeram a lição de casa, leram o texto que foi indicado. Vamos ver, vamos ver. Vai ter chamada oral, vai ter chamada oral. Vai ter chamada oral. Então, teve um texto que foi na última aula apresentado como texto de referência, estava a indicação dele na descrição do vídeo da aula passada. É um texto que oscilou muito, tá? Tem horas que ele estava no ar, tinha horas que não estava no ar, e eu não tive tempo, de fato, essa semana foi muito pesada, mas eu vou colocar a íntegra do texto no site Paz e Bem, para quem quiser depois ver com tranquilidade, sem esse problema de instabilidade. O texto é exatamente o relatório. Que relatório? Professor Pedro explica. Tá? Então, vamos começar a nossa aula, e a nossa aula começa com um impacto. A gente acabou de saber, agora um pouquinho antes disso da aula, a gente estava aqui sofrendo juntos, o Pedro e eu, de mais uma condenação do presidente Lula, mais uma barbaridade que se comete, mais um atentado que se comete contra o grande conselheiro dos tempos pós-modernos, nosso presidente Lula, condenado a mais 12 anos agora por conta dessa história absurda lá do tal sítio de Atibaia. Então, se nós estamos falando hoje aqui, né, dos poderes inviabilizando a experiência de Belo Monte, acontece a nossa aula sobre o impacto dessa inviabilização dos poderes da alternativa do Belo Monte em nível nacional. Pedro, está contigo. Vamos lá, então. Como você acabou de dizer, eu também me movo aqui, junto com a comunidade, nessa reflexão, profundamente impactado por essa condenação que se soma à anterior, que atinge o nosso conselheiro Lula. E por uma coincidência triste, o nosso assunto hoje é também uma condenação ao Belo Monte, que é produzida por um relatório que tem muito de artificial. Talvez, se a gente tiver tempo, a gente possa comentar alguma coisa da montagem que efetivamente esse relatório sofreu. E ele torna o Belo Monte, então, um assunto que será tratado, será discutido em todos os cantos do país, e ele contribui de maneira decisiva para unificar a opinião pública, aquela que o Milor chama de opinião que se publica, né? A opinião pública contra o Belo Monte. Quando a guerra começar, né, os ânimos já estarão devidamente preparados. Quase eu ia falar com um pato amarelo, coisas parecidas, mas não houve pato amarelo naquela época. Mas os ânimos já estarão devidamente preparados pela imprensa, né, para o combate, né, contra o Belo Monte. Como dizia Bartelt, nós já citamos aqui, antes do Belo Monte ser destruído pela força das armas, ele foi destruído pela força da palavra, pela força do discurso. Discurso esse feito, veiculado por vários sujeitos. E nesse processo de cerco discursivo, o relatório de Frei João Evangelista de Monte Marciano joga um papel absolutamente decisivo. Por quê? Porque, como eu dizia no final do encontro passado, o documento, este relatório,
ele representa o único escrito produzido por alguém que não é do Arraial e que o conheceu ainda na sua vida, vamos dizer assim, normal. Ou seja, quando o Belo Monte tratava ali de viabilizar-se, né, com aquelas pessoas que chegavam ao sertão, né, ao Belo Monte especificamente, para construírem o Belo Monte junto com o conselheiro. Né? João Evangelista de Monte Marciano foi enviado, né, ao Belo Monte a mando do arcebispo da Bahia, em articulação com o governador do estado, né, para tentar alcançar, digamos assim, por meios brandos, a dissolução do Arraial, por meios pacíficos, se é possível falar assim. Não foi bem sucedido no seu intento e ele volta a Salvador, né, depois de interromper a missão que ele tinha ido realizar, e ele, então, assina, né, este relatório, que será publicado no final de junho de 1895, um mês depois de a missão ter sido encerrada. E depois desta publicação em Salvador, você terá a reprodução, a republicação disso, a divulgação desta tiragem, né, por vários cantos do país, Rio, São Paulo, interior da Bahia e vários outros lugares. Né, e nesse sentido, justamente, o relatório vai cumprir esse papel de unificar o sentimento comum da opinião pública contra o Belo Monte. A tal ponto, Frei João será considerada uma figura importante neste cerco discursivo, que quando as expedições militares, a terceira e depois a quarta, forem enviadas desde o Rio de Janeiro, a partir de comandos oriundos da capital, Frei João será tomado como uma referência, como uma espécie de assessor para os assuntos da guerra. Ele será consultado sobre o melhor modo de as tropas se moverem, se deslocarem, como chegar, como fazer, como atacar, etc. Ele vai fornecer muitas informações que serão decisivas para os combates que o exército brasileiro vai, então, realizar, no sentido de que o Belo Monte seja efetivamente arrasado. Então, se trata de um documento de primeiríssima importância e, com tantas coisas relativas ao Belo Monte, muito pouco conhecidas. Muito pouco conhecidas. Enfim, este é o nosso tema nesta tarde. A condenação do Belo Monte. Vamos refletir sobre ela, sob o impacto da condenação, ou da segunda condenação que Lula recebe. Vamos lá? Estamos tudo aqui para te ouvir. Então, vamos lá. Vamos lá. Recordemos as datas. 1893, a fundação do Belo Monte. 1897, a destruição do Belo Monte. Maio de 1895, missão de Frei João Evangelista de Monte Marciano no Belo Monte. 13 de maio a 21 de maio de 1895. Uma outra partezinha daquele segredo do qual eu falava na nossa última aula, eu revelo agora. O Frei vai embora no dia 21 de maio de 1895. Antônio Conselheiro começa a escrita dos seus apontamentos em 24 de maio de 1895. 3 dias depois da partida dos missionários e depois de ter interrompido a cópia do Novo Testamento. Enfim, há que se relacionar uma coisa, outra coisa e outra coisa para a gente entender um enigma fundamental referido a este manuscrito, mas disso a gente vai tratar no nosso último encontro. Então, a missão de Frei João acontece mais ou menos no meio da trajetória histórica do Belo Monte. E ela precisa ser entendida sob vários pontos de vista, ou considerando uma série de condicionantes importantes.
Eu vou elencar alguns para que a gente possa tecer alguns comentários. Um primeiro tópico é o da relação entre algumas figuras da hierarquia eclesiástica com Antônio Conselheiro, mesmo antes de ele ter realizado o empreendimento do Belo Monte, começar a realizá-lo. Desde os seus tempos de peregrino, desde os seus tempos de conselheiro, andando pelas estradas, colhendo pedras para construir igrejas e indo ao encontro da gente mal-aventurada. Esse é um ponto. Um outro ponto que deve ser considerado para que nós entendamos esta missão de Frei João é o fato de que as elites, elas não sabem como lidar com o problema do Belo Monte agora que o regime republicano se instalou e estabeleceu a separação entre igreja e Estado. Antes dessa separação, a igreja, por meio de seus sacerdotes e das missões e de vários outros recursos, ela sempre atuou como braço estendido do Estado para alcançar a pacificação de alguma região ou diante de algum problema, de alguma rebelião, de algum protesto. Mas agora você tem uma nova situação. Igreja e Estado estão separados. Só que o Estado sozinho não consegue dar conta do problema. Como é que a gente faz? Como é que a gente resolve? A missão de Frei João, ela se situa na esteira de uma tradição, né, como eu acabei de mencionar, em que missões serviam a propósitos de manutenção ou restabelecimento da ordem sociopolítica, mas agora o cenário é outro, é da proclamação, né, de um novo regime, ou do estabelecimento de um novo regime, né? Portanto, essas relações entre igreja e Estado precisam passar por uma renovação, por uma recalchutagem. Então, esses dois pontos, né, eles nos vão ajudar a entender o sentido do envio da missão, o modo como essa missão se estabelece, o modo como ela é realizada nos 7 dias em que ela acontece, a interrupção abrupta que ela sofre, porque, em tese, ela deveria durar mais uns 3, 4 dias, pelo menos. Assim era o roteiro das missões realizadas naquela época, e a produção e divulgação deste relatório, com uma tiragem bastante grande para os padrões da época. Então, vamos comentar o relatório de Frei João a partir desses dois pontos, né? E na medida que a reflexão vai avançando, outros elementos vão aparecendo. O relatório, ele, como o próprio nome diz... Posso fazer uma observação, Pedro? Por favor, fica à vontade. Não, só para dizer o seguinte, que a aula hoje está baseada no... Nossa, chegou o carteiro, os cachorros latindo, tá bem legal, tá bem animado. A aula, então, tem como referência o relatório de Frei João Evangelista, ao qual o Pedro está se referindo todo o tempo. Mas quem quiser se aprofundar, tem aqui, queria mostrar para todo mundo, tem o livro do Pedro. Não é isso, Pedro? Exato. Sobre a visita dos capuchinhos, sobre a missão dos capuchinhos lá. Então, quem quiser se aprofundar, está aqui o livro do Pedro, Missão de Guerra, Capuchinhos no Belo Monte, de Antônio Conselheiro. Também da Edufal, da editora da Universidade Federal de Alagoas. A referência está na descrição do vídeo e também dá para comprar lá na Edufal, assim como o livro base, né? O grande livro base daqui, que é o Belo Monte de Antônio Conselheiro, uma invenção biblada. Então, hoje está vindo a contribuição desse outro livro do Pedro. Eu queria fazer só uma informação para a classe, já que eu não a fiz no começo, que é assim, é a segunda vez que a gente está com o Pedro hoje, nessa quarta-feira. Eu esqueci de contar para todo mundo. O Pedro teve uma participação muito legal, muito importante no Giro das 11 de hoje, da TV 247. Falamos muito lateralmente do curso de Canudos. O tema hoje é falar
foi falar sobre a conjuntura. Então, eu queria contar para todo mundo, foi com grande alegria, teve uma audiência enorme, já estamos com mais de 22 mil pessoas assistiram, e a reflexão do Pedro sobre essa conjuntura do país hoje, sobre a questão da educação e tudo que está acontecendo aqui. Então, quem depois quiser vai assistir o Pedro também lá no Giro das 11, já combinei com ele, ele vai vir mais vezes. Pedro, desculpa, te interrompi quando você ia exatamente entrar no relatório. Então, vamos lá. Obrigado aí pelas palavras, e foi um prazer muito grande participar do Giro das 11. Fico à disposição para outras oportunidades, com muito gosto. Vamos lá, então. Todos os missionários, quando iam para o interior, ou iam para os lugares de missão, quando eles retornavam ao seu convento de origem, eles tinham que prestar contas do que tinham feito, e cada missionário tinha um caderno em que ele fazia uma descrição bastante resumida, do que tinha sido o seu trabalho, durante aquele tempo. Frei João Evangelista, ele é um missionário, foi um missionário capuchinho, da Ordem dos Capuchinhos, italiano de origem, já tinha mais de 20 anos de Brasil. Ao contrário do que muitos dizem que ele teria chegado no ano anterior, pelo contrário, ele já tinha mais de 20 anos de Brasil. E ele foi escolhido a dedo pelo arcebispo de Salvador por conta da fama que ele tinha como missionário bastante aguerrido, muito rígido nas palavras, inflexível quando era necessário ser, e este era o caso. E eu tive acesso a este caderno em que o Frei João fez as suas anotações sobre as missões que ele presidiu. Ele viveu no Convento da Piedade, no centro de Salvador. E eu tive acesso, através de um frade capuchinho, a esse acervo da congregação onde esse caderno se encontrava. A uma certa altura, então, se lê o seguinte neste caderno: missão especial no povoado dos Canudos, capela filial da freguesia do Cumbe, pregada juntamente ao Frei Caetano de São Léo, que é o missionário mais novo que o acompanhava. Principiou no dia 13 de maio e, por justos motivos, suspendi a dita missão no dia 21 do mesmo mês, como declarei em meu relatório publicado na Folha Correio de Notícias, de 27 de junho de 1895, e depois reproduzido em todas as folhas do Brasil, ou seja, em todos os jornais do Brasil, desmascarando completamente o célebre fanático Antônio Conselheiro, que tanto mal tem feito à religião e ao Estado. Leiam o dito relatório. Assim está escrito lá. É o registro que Frei João faz, dessa missão, e que ele chama mesmo de missão especial. Ele vai especificamente para o Belo Monte e volta imediatamente para dar os resultados e fazer os devidos encaminhamentos. Bem, esta missão, como eu já disse, ela foi arranjada, por um acordo entre o governador do estado e o arcebispo da Bahia. E o que vocês vão encontrar na leitura, quem já leu o texto, quem já fez o dever de casa, já encontrou isso, uma descrição relativamente detalhada, carregada de tintas venenosas, em termos da linguagem, das palavras escolhidas, e isso faz desconfiar que Frei João não escreveu tudo que ali está escrito. Havia gente ali ajudando a dourar, ou a envenenar ainda mais, do ponto de vista retórico e literário, o texto. Então, a descrição vai passando pelos diversos dias em que a missão acontece. Então, ele diz que ele é mal recebido, ele é recebido com as pessoas de cara feia, expressões faciais que indicam intenções hostis. Então, o relatório já vai criando essa sensação em quem o lê de que o pessoal do Belo Monte é gente perigosa, gente na qual não se pode confiar, etc, etc, etc.
Bem, já no primeiro dia, né, instalados lá, os missionários, então, fazem um pouco o reconhecimento do campo e vão encontrar-se, né, com o Antônio Conselheiro, que, não por acaso, está ajudando ou coordenando os trabalhos de construção da igreja. E aí são feitas as saudações de praxe e o Frei João não perde tempo. Ele também não é sutil, né? Ele vai direto ao assunto, reclama que ele foi mal recebido, que havia pessoas com armas e que ele sentiu muito medo e que ele, na verdade, era alguém dedicado à paz, à concórdia, que ele não entendia por que essas intenções hostis e essas armas com que as pessoas que o receberam, armas que essas pessoas traziam. E aí o conselheiro lhe dá uma resposta. Isso está registrado no relatório. Eu vou chamar a atenção de vários pontos, não é, do relatório, né, várias passagens ou parágrafos, frases do relatório, para que, né, o sentido dele vá ficando mais claro. Então, Antônio Conselheiro diz para Frei João, nesse primeiro encontro, o seguinte: é para minha defesa que tenho comigo estes homens armados. Porque Vossa Reverendíssima há de saber que a polícia atacou-me e quis matar-me no lugar chamado Maceté. Os membros da comunidade vão se lembrar. Maceté é o lugar onde houve o conflito com as tropas da polícia por conta dos protestos contra os impostos. Então, o conselho diz: eu tive que me armar. A polícia já quis me matar. Então, em Maceté, houve mortes de um e de outro lado, continuou o conselheiro. No tempo da monarquia, deixei-me prender. Lembram que nós falamos disso no encontro passado? Deixei-me prender no tempo da monarquia porque reconhecia o governo. Hoje, não, porque não reconheço a república. E aí, Frei João reage dizendo: Senhor, se é católico, deve considerar que a igreja condena as revoltas. E, aceitando todas as formas de governo, ensina que os poderes constituídos regem os povos em nome de Deus. É assim em toda parte. Nós mesmos, aqui no Brasil, a principiar dos bispos até o último católico, reconhecemos o governo atual. Somente vós não vos quereis sujeitar, é mal pensar esse. É uma doutrina errada a vossa. Essa foi a primeira conversa. Né? E aí a turma que estava ali começa a protestar contra esses termos, né, agressivos, né, já de ataque, né, com que o Frei João se dirige, né, ao seu conselheiro. Né? E há quem responda para o padre ali na hora mesmo: Vossa Reverendíssima é que tem uma doutrina falsa, e não o nosso conselheiro. E o Antônio Conselheiro... Essa reação da população está registrada no próprio relatório dele? Está registrado no relatório. E aí o Antônio Conselheiro entra ali para apaziguar aquele momento da primeira tensão e diz: eu não desarmo a minha gente, mas também não estorvo a santa missão. Ou seja, ele autoriza que a missão possa efetivamente estabelecer-se. Bem, depois desse introito, né, os missionários vão estabelecer-se na casa que era reservada ao padre. O padre que ia rezar missa lá no Belo Monte a cada 15 dias, né, e tinha deixado de ir por conta de um entreveiro que tinha tido de enfrentar um tempo atrás, mas agora ele volta junto com os dois missionários, e esse momento será um momento em que o padre Vicente Sabino dos Santos faz as pazes com Antônio Conselheiro e volta a regularmente, a partir daí, rezar as missas no Belo Monte. Detalhe, parênteses: Padre Vicente Sabino, né, teve esse problema aí, ficou um tempo sem aparecer lá no Belo Monte, mas ele apreciava muito essa freguesia do Belo Monte. Sabe por quê, Mauro? Porque o pessoal do Belo Monte pagava o dízimo religiosamente, a ponto de, inclusive, o padre da paróquia vizinha
entrar em contato com o arcebispo sugerindo uma redistribuição geográfica das capelas, para que o Belo Monte passasse para a paróquia dele. Porque a fama de que o povo do Belo Monte pagava os dízimos, né, ela já havia sido espalhada. Mas, no fim das contas, o Belo Monte continuou sob a coordenação pastoral aí do padre Vicente, que, a partir de então, será um aliado do conselheiro. Nesse sentido, a gente tem que relativizar, né? A gente está falando do Frei João, mas uma coisa é Frei João, outra coisa é o padre Vicente, outra coisa é o padre Cícero. Alguém, num dos encontros, perguntou se Antônio Conselheiro teve contato com o padre Cícero. Parece que sim. E padre Cícero, inclusive, teria colocado à disposição do conselheiro recursos que o conselheiro julgasse necessários, né, para a empreitada do Belo Monte, inclusive para enfrentar as agruras da guerra. Mas, enfim, vamos adiante. Então, passam-se 3 dias, né, o roteiro da missão uma observação rápida, Pedro, desse começo, que me impressionou demais no começo do relato, já tinha me impressionado quando eu li, é esta coisa da liberdade, né, de sentir o gosto da liberdade, porque os pobres ali respondem à autoridade, né? Esse confronto que eles têm com o Frei, que é o confronto com a autoridade, né? Diferentemente dessa ideia de que o pobre encarcerado, de que o pobre aprisionado pelas cadeias físicas ou espirituais e mentais abaixa a cabeça o tempo todo, lá é o pobre que sentiu o gosto da liberdade. Ele fala, aqui não, meu filho. Pode ser frei, pode ser bispo, pode ser o papa, mas aqui não. É muito legal isso. Prossigamos. No 4º dia da missão, o Frei João decide carregar um pouco mais na tinta. Ele vai tentando ser progressivo, né, no ataque que ele está fazendo, mas no 4º dia, vai dizer ele fez, então, um pronunciamento, fez um sermão, fez uma exortação ao povo, tratando do dever da obediência à autoridade. Sendo a República governo constituído no Brasil, todos os cidadãos, inclusive os que tiverem convicções contrárias, deveriam reconhecê-lo e respeitá-lo. São palavras constantes do relatório. E ele continua: a Igreja Católica não é, nem será, nunca, solidária com instrumentos de paixões e interesses particulares ou com perturbadores da ordem pública. Que não se faça da religião pretexto ou capa de ódios e caprichos. Todas as expressões que estão ali. E a reação das pessoas, na linha disso que você acabou de comentar, não se fez tardar. Começaram a chamar o padre de maçom, protestante e republicano. E algum outro ali avançou mais um pouco e diz: essa missão aqui serve para, entre aspas, abrir caminho à tropa que viria de surpresa, prender o conselheiro e exterminar todos eles, os habitantes do arraial. O pessoal entendeu perfeitamente que o propósito da missão era esse, era abrir caminho para que a guerra pudesse depois acontecer. Né? Então, nesse dia, o clima já andava quente, esquentou, né, ainda mais. E o Frei João não se dá por vencido, não se dá por rogado, ele avança. Ele, em cima do que ele já criou de confusão, ele alimenta ainda mais a tensão, a raiva, o ódio, né, porque ele vê pessoas ali que vão sendo levadas para serem sepultadas, porque pessoas morrem, obviamente, e aí ele toma a palavra, em mais um momento de pregar na missão, e ele começa a falar do homicídio.
e vai considerar a malícia enorme e a irresponsabilidade deste crime. Por que que ele trata de homicídio? Porque ele vai jogar a semente venenosa de que o conselheiro, ao atrair tanta gente para um arraial, que por mais que tenha saído da condição de miséria, não superou, obviamente, o limite da pobreza, né? Na medida que tanta gente chegava ao arraial, essas pessoas acabavam morrendo, porque os recursos não seriam suficientes para dar guarida a todo mundo. Então, ele atribui as mortes que ele viu, né, ali à ação insana e irresponsável do conselheiro. Por isso ele trata do assunto do homicídio. Então, vejam a malícia, né, com que o Frei João se porta e os temas que ele decide abordar, né? Só que na hora que ele fala isso, ele faz esse sermão, alguém lá se levanta e diz: mas o bom Jesus leva essas pessoas para o céu. Em outras palavras, o pessoal não leva desaforo para casa, né? Quer dizer, a missão foi tensa do começo, né, ao fim. Mas ainda vamos ter mais. No dia 20 de maio, estávamos no dia 17, agora no dia 20, mais 3 dias passados, o Frei João diz que nesse dia, lá pelas 11 da manhã, aconteceu um protesto geral e estrepitoso, comandado por um dos líderes mais próximos do conselheiro, chamado João Abade. E foi um protesto de mais de 3 horas. Segundo a pena envenenada de Frei João, homens armados, mulheres e meninos que, a queimar foguetes e com uma algazarra infernal, dirigiram-se para a capela, erguendo vivas ao bom Jesus, ao Divino Espírito Santo e a Antônio Conselheiro. E de lá vieram até nossa casa, dando fora aos republicanos, maçons e protestantes, e gritando que não precisavam de padres para se salvar, porque tinham o seu conselheiro. Nós já tínhamos comentado essa frase, agora ela aparece dentro do seu cenário histórico, dramático, né, mais denso. Né? E aí o Frei João fica enfurecido, onde já se viu esse pessoal se atrever a vir protestar na frente da nossa casa e dizer essas coisas, dizendo que não precisam da gente. E aí ele diz que reagiu como ele entendia que devia ser, naquele momento, no mesmo tom, e agora ele passa para a ameaça. E os termos da ameaça são estes, segundo sempre o relatório. Se há tempo, essas pessoas não abrissem os olhos à luz da verdade, sentiriam um dia o peso esmagador da justiça divina, à qual não escapam os que insultam os enviados do Senhor e desprezam os meios da salvação. A ameaça, vocês vão sentir o peso esmagador da justiça divina. Vejam, Mauro, membros da comunidade, a guerra que vai acontecer daí a 1 ano e meio já é declarada por antecipação uma forma de a justiça divina fazer descer sobre aquela gente o peso esmagador. Os termos não deixam margem a dúvidas, né? O que vai ser a guerra na lógica desse setor, desse segmento da hierarquia, comprometido, sem qualquer ressalva, com a inviabilização, né, do Belo Monte. Bem, a essa altura, já não há mais o que fazer. Vai acontecer lá um incidente, né? Alguém vai querer confessar-se com o Frei, e o Frei o recebe, mas o pessoal conselheirista fica esperando na porta. E o Frei quer que esse pessoal vá embora. Ele diz: não, a gente vai ficar aqui, a gente não vai ouvir a confissão, não, mas a gente vai ficar aqui montando guarda. E o Frei João
se aproveita deste incidente para declarar suspensos os trabalhos da missão. E vai dizer ele, eu fico imaginando com absoluto contentamento, que essa suspensão, essa declaração de que a missão estava encerrada, surtiu o efeito de um raio, deixando os presentes atônitos e estupefatos. Segundo ele, algumas poucas pessoas, nesse momento, decidiram sair do Belo Monte. Ficaram impactados, não é, com a truculência na ação e nas palavras de Frei João, ficaram assustadas e decidiram, né, deixar o arraial. Mas esse não foi o caminho adotado pela quase totalidade das pessoas. As pessoas ficaram lá. As pessoas decidiram ficar lá com o conselheiro. Ele mais adiante, quase que traindo a felicidade interna que vivencia com a suspensão da missão, ele diz que mostrou, que evidenciou, que desmascarou a manha e a fraqueza daquelas pessoas, e diz ele, deixei que o meu ato, suspender a missão, mais feliz do que as minhas palavras, acabasse de operar a dispersão daquelas multidões, presa iminente de um insensato, servido por imbecis ou explorado por perversos. Obviamente, ele aqui aumenta o sucesso que ele teria alcançado em fazer com que pessoas abandonassem o Belo Monte. Não, o Belo Monte cresceu, todos sabemos disso. Não fora isso, a guerra não teria acontecido. Bem, no dia 21 de maio, então, ele vai embora. Ele vai embora. E ele diz, eu vou achar aqui depois da citação, não vou procurar agora para a gente não perder tempo. E ele diz que do alto de uma colina, já divisando no horizonte o arraial, diz ele, eu olhei triste para aquela cidade como o divino mestre chorando a destruição de Jerusalém. O choro de, como é que se diz? Lágrima de crocodilo, né? As lágrimas de crocodilo de Frei João, são lágrimas de quem chora antecipadamente e, ao mesmo tempo, feliz a destruição do Belo Monte e a referência que ele recolhe neste momento no seu interior, diz ele, é o da cidade de Jerusalém, destruída pelos romanos lá no ano 70, sobre a destruição essa que aparece prenunciada por Jesus, de acordo com os relatos evangélicos. Pedro, achei aqui, ele diz assim, redobrou então a fúria daqueles desvairados e, vomitando insultos, imprecações e juras de vingança, tomaram a entrada da casa em que eu me hospedara e onde já me achava. A minha missão terminara. A seita havia levado o maior golpe que eu poderia descarregar e conservar-me por mais tempo no meio daquela gente ou sair-lhes ainda ao encontro seria rematada a imprudência sem a mínima utilidade. Os companheiros de viagem esperavam-nos com os animais arreados no fundo da casa. Dando costas aos míseros provocadores, de lá mesmo seguimos, e galgando a estrada, ao olhar pela última vez o povoado, condoído da sua triste situação, como o divino mestre diante de Jerusalém, eu senti um aperto na alma e pareceu-me poder também dizer-lhe: desconhecestes os emissários da verdade e da paz, repeliste a visita da salvação, mas vem tempos em que forças irresistíveis te sitiarão, braço poderoso te derrubará, e arrasando as tuas trincheiras, desarmando os teus esbirros, dissolverá a seita impostora e maligna que te reduziu a seu jugo, odioso e aviltante. Exatamente. Muito obrigado por você ter localizado aí essa passagem. Ela é impactante, né? Porque
porque expressa a sensação de um fracasso de um lado, mas é um fracasso que é interpretado em termos de sucesso. Né? O Belo Monte recebeu o maior golpe que eu poderia lhe desferir. Ele diz entristecer-se, mas no final, no fundo, ele se alegra, porque eu consegui o que eu queria. Eu inviabilizei o Belo Monte. O Belo Monte não tem mais como prosseguir, como realizar a sua trajetória. Mais cedo ou mais tarde, ocorrerá com o Belo Monte aquilo que aconteceu com Jerusalém, de acordo com um anúncio feito por Jesus. Coitadinho do Frei João, né? Coitadinho do Frei João. Pois ele volta para Salvador e trata, então, de se envolver, de providenciar, né, a redação deste relatório. E se você que está aí com o texto na sua frente, Mauro, se você for baixando aí, avançando na leitura, você vai encontrar passagens em que ele explicitamente o que a igreja podia fazer, o que eu podia fazer, foi feito. Agora é o Estado que tem que fazer. A situação ali exige a tomada de providências enérgicas que permitam que naquela região volte a reinar a ordem, a lei e os nossos fóruns de povo civilizado. Para bom entendedor, não precisa entender muito, para que a gente conclua o que efetivamente ele está pedindo. Euclides da Cunha, nesse sentido, ele é fulminante, porque no final da parte 2 dos Sertões, ele descreve a missão. Ele conta a missão. Vale a pena ler. Essa é uma passagem antológica, no capítulo 5 da parte 2, a parte final desse capítulo 5. E que é a parte, Mauro, que finaliza, é a descrição, perdão, que finaliza a parte 2 de Os Sertões. A parte 2 de Os Sertões termina com a frase seguinte: mas amaldiçoou. Quem amaldiçoou? O Frei. Amaldiçoou o quê? O arraial. A frase é só essa: mas amaldiçoou. Você vira a página de Os Sertões e você vê escrito lá, parte 3, a luta. É genial. Genial. Ou seja, Euclides estabelece um vínculo imediato entre a ação desastrosa do Frei, desumana do Frei, irresponsável do Frei, com a guerra que 1 ano e meio depois vai começar e vai levar o Belo Monte à destruição total. Bem, vamos adiante. Vamos adiante. Não fora bastante isso, há mais a comentar. Eu dizia lá no começo que a gente precisa considerar este relatório sob alguns pontos de vista. Né? E eu indicava um primeiro, que é o da relação entre os padres, a hierarquia católica e o conselheiro, uma relação tensa, complicada, né, que já vem desde os tempos de o conselheiro peregrino andarilho nos sertões. Uma outra faceta da questão é o fato de que tudo isso está acontecendo, né, quando o regime republicano, né, já está em vigência, com a dissolução da relação entre igreja e Estado, né, em termos oficiais. De toda maneira, essa aliança, de alguma maneira, ela está sendo refeita. Ela está sendo refeita. E o próprio fato de que a missão é ordenada pelo arcebispo em acordo com o governador do Estado evidencia que as mãos começam a ser dadas novamente. Bem, o relatório, eu dizia que muito provavelmente não foi escrito na forma como nós hoje o lemos pelo Frei João. Porque outros escritos dele dão conta de que ele não dominava a língua portuguesa, né, com a qualidade que a escrita do relatório tem. Então,
acredita-se, isso é José Calazans que diz, e diz ter ouvido de um antigo frade que vivia no Convento da Piedade em Salvador, que não foi o João Evangelista que escreveu o relatório, mas o Monsenhor Basílio Pereira. Monsenhor Basílio Pereira foi um padre intelectual muito conhecido, no seu tempo, principalmente, né? Mas, detalhe que não pode ser esquecido. Monsenhor Basílio Pereira era irmão do vice-presidente da República, Vitorino Pereira. Essa ligação não pode ser ignorada, porque ela, de alguma maneira, se traduz nos termos que serão utilizados na confecção do relatório. E aí, a gente vai, então... É muito curioso, Pedro, porque imagino que para mim e para outras pessoas, o tempo todo que você vai falando no relatório, vem vindo à mente a sentença do Moro contra o Lula, né? Até estava pensando aqui de propor para o Leonardo no 247, o mesmo trabalho que você está fazendo de arqueologia desse texto, talvez pegar um advogado para fazer o mesmo trabalho de arqueologia do texto, do relatório do Moro, né? Do relatório, nós estamos aqui vendo o relatório do Frei João de condenação de Belo Monte. Vamos ver o relatório do Moro de condenação do Lula, né? Para ver essa... Acho que a gente talvez encontre concordâncias muito maiores do que a gente possa imaginar à primeira vista. Eu não tenho dúvidas nesse sentido, né? Essas peças, elas não são construídas por acaso. As palavras não são utilizadas apenas a título de beleza literária. Elas têm um direcionamento, né? Elas compõem, né, uma lógica, uma teia de significados, né? E no caso do relatório, isso é muito importante. Muito importante. Bem, esse dado, então, que eu colocava, de que muito provavelmente o relatório foi escrito pelo Monsenhor Basílio Pereira, o irmão do vice-presidente da República de então, Vitorino Pereira. Esse elemento é muito importante, né? Que vai ajudar, inclusive, a que o combate contra o Belo Monte ganhe dimensões nacionais, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto a ser considerado, então, é esse que eu estava dizendo. O conselheiro tem uma relação, digamos assim, complicada, ou tem com o conselheiro uma relação complicada, várias figuras do clero baiano, né? Então, a título de ilustração, eu gostaria de ler um texto que não tem a ver com o Antônio Conselheiro no Belo Monte, mas com o conselheiro 10 anos antes de se estabelecer o Belo Monte. É um texto que vem do Arcebispado da Bahia, em 1882. Um texto endereçado, uma carta endereçada a todos os padres da arquidiocese, cujo território era de toda a Bahia e ainda Sergipe. E a carta diz o seguinte: Reverendíssimo Senhor, quer dizer, cada padre recebe a carta. Chegando ao nosso conhecimento que pelas freguesias deste nosso arcebispado anda um indivíduo denominado Antônio Conselheiro, pregando ao povo que se reúne para ouvi-lo doutrinas supersticiosas e uma moral excessivamente rígida, com que está perturbando as consciências e enfraquecendo não pouco a autoridade dos párocos destes lugares, ordenamos a vossa reverendíssima que não consinta em sua freguesia semelhante abuso, fazendo saber aos paroquianos que lhes proibimos absolutamente de se reunirem para ouvir tal pregação, visto como, competindo na Igreja Católica somente aos ministros da religião, ou seja, os padres, a missão santa de doutrinar os povos, um secular, quem quer que ele seja, ainda quando muito instruído e virtuoso, não tem autoridade para exercê-la. Entretanto, agora ele dá um puxão de orelha nos padres. Entretanto, sirva isto para excitar cada vez mais o zelo de vossa reverendíssima no exercício do ministério da pregação, a fim de que os seus paroquianos, suficientemente instruídos, não se deixem levar por todo o vento de doutrina. Ele termina dizendo, mas se o conselheiro continuar teimando, me avise para a gente tomar providências adicionais.
Então, desde pelo menos 1882, o clero, na sua alta instância, né, arcebispo da Bahia, ele quer silenciar o conselheiro. Os padres das freguesias, uns aceitam, outros não, uns têm uma aliança circunstancial com o conselheiro, mas depois essa aliança é desfeita. Mas há uma relação aí, cheia de idas e vindas e de problemas. Pois muito bem, Frei João, quando vai tratar de desqualificar o conselheiro, ele não desconhece esse histórico. Ele trata de reforçá-lo, no sentido de desqualificar a autoridade que o Antônio Conselheiro tem junto ao seu povo. Então, por exemplo, o Frei João diz do conselheiro o seguinte, a uma certa altura. Ele, conselheiro, inculcando zelo religioso, disciplina e ortodoxia católica. Esse é um detalhe importante. O conselheiro ensina a doutrina católica, com aqueles acentos diferenciados que a gente comentou na última vez, mas é a doutrina católica, né? Mesmo inculcando zelo religioso, disciplina e ortodoxia católica, ele não tem nada disso, pois contesta o ensino, transgride as leis e desconhece as autoridades eclesiásticas, sempre que, de algum modo, lhe contrariam as ideias e os caprichos. E arrastando por esse caminho seus infelizes sequazes, consentem ainda que eles lhe prestem homenagem, que importam um culto, e propalem em seu nome doutrinas subversivas da ordem, da moral e da fé. Ou seja, o conselheiro praticaria um culto à personalidade, ou coisa parecida, e ensinaria... Ele primeiro diz que o conselheiro é ortodoxo, em termos de doutrina, depois diz que ele ensina doutrinas subversivas. E logo adiante, ele diz o seguinte, quanto a deveres e práticas religiosas, Antônio Conselheiro não se arroga nenhuma função sacerdotal. Ou seja, ele não reza a missa, ele não batiza, ele não faz o casamento, não preside casamento, mas também não dá jamais o exemplo de aproximar-se dos sacramentos, fazendo crer com isso que não carece deles nem do ministério dos padres. E as cerimônias de culto a que preside, e que se repetem mais a miúde entre os seus, são mescladas de sinais de superstição e de idolatria, como, por exemplo, o chamado beija das imagens. Precisaremos de um momento para falar desse beija das imagens, não sei se hoje, não sei se teremos tempo. Mais adiante ele diz, a gente foi se reunindo e com uma algazarra infernal dirigiu-se para a capela, né, erguendo vivas ao bom Jesus, ao Divino Espírito Santo e a Antônio Conselheiro, etc. A gente já comentou, já leu esse trechinho. Então, um primeiro veio da argumentação do Frei João é reforçar, né, esse mal-estar entre o conselheiro e umas tantas figuras da hierarquia eclesiástica. Em outras palavras, Frei João coloca lenha na fogueira dessa indisposição, dessa relação complicada, né, que muitos padres, né, estabeleceram com o conselheiro. Aí ele vai acusar que as práticas religiosas realizadas no Belo Monte serem supersticiosas, etc, etc, etc. Mas o Frei João é mais esperto do que a gente pensa, ou pelo menos tinha sido muito bem instruído sobre o que ele devia fazer. Veja, dizer que o conselheiro ensina doutrinas subversivas do ponto de vista religioso, o que o Estado tem a ver com isso? Se o Estado é laico? Passou a ser, né? Que o conselheiro produz ou promove culto da sua própria personalidade. O que o Estado tem a ver com isso? Então, vem uma segunda frente de argumentação. E se vocês se lembram, eu já li um trechinho, ele disse isso no primeiro dia. Ele, Frei João, dizendo para o conselheiro, se você é católico, se o senhor é católico, o senhor tem que se recordar que a igreja condena as revoltas e aceita que todos os poderes constituídos regem os povos em nome de Deus.
Ou seja, não basta a Frei João apresentar o conselheiro como um herege do ponto de vista religioso, como alguém que ensina doutrinas errôneas, ou, como dizia o arcebispo lá atrás, promove uma moral excessivamente rígida. Ele precisa transformar o conselheiro num perigo do ponto de vista político. Ele precisa argumentar que o conselheiro é um subversivo da ordem constituída. Ele precisa fazer, portanto, todo um arrazoado de ordem política que vai ficando cada vez mais claro quanto mais se avança na leitura do relatório. Então, esse é o segundo caminho, pelo qual ele dá conta de resolver o problema que a separação entre igreja e Estado lhe colocava. O conselheiro não é só um problema para a igreja, ele é um problema também para o Estado. Porque a moeda da República não é aceita ali, as leis da República não são aceitas ali, as eleições estabelecidas pela República não são aceitas ali, não são praticadas ali, etc, etc. Ele é um subversivo. E, como tal, precisa ser combatido. Precisa ser anulado. Precisa ser eliminado quanto a um poder, a um risco que ele representava para a ordem política estabelecida, ou para que se restaurasse a ordem que até então vigia naquela região. Então, eu espero que fique claro essa articulação discursiva que Frei João faz no seu relatório. O conselheiro ele é condenável tanto do ponto de vista religioso quanto do ponto de vista político. Ele é condenável do ponto de vista religioso porque, desrespeitando os padres, ele é um herege. Desrespeitando a República, ele é um subversivo. Mas, ao mesmo tempo, desrespeitando a República, ele transgride a doutrina católica, segundo a qual os poderes constituídos são respeitados pela Igreja. São reconhecidos pela Igreja. Então, você tem um cruzamento maléfico entre esses dois caminhos reflexivos, que, no final, resultam numa coisa só. O Belo Monte precisa ser destruído. As providências, nesse sentido, devem ser tomadas. Haverá, inclusive, manifestações em tempos subsequentes de figuras da hierarquia católica falando que o Estado é muito leniente, que o Estado é muito vagaroso em realizar aquilo que Frei João disse que precisava ser feito. Ou seja, a igreja fez a parte dela, agora o Estado não faz a dele. Isso para explicar, ou para que se entenda, por que se demorou 1 ano e meio para que a guerra começasse. Os membros da hierarquia estão absolutamente impacientes para que essa guerra aconteça. Afinal de contas, Frei João já tinha feito o diagnóstico. Precisa dessa intervenção, nesses termos. E o Brasil volte a respirar em paz, e os nossos foros de povo civilizado sejam restaurados. Afinal, Lula está preso, agora a gente fica tranquilo. Preso e condenado 2 vezes, o Brasil está em paz. É o mesmo discurso. O Júlio Franco está dizendo isso, o paralelo que já vinha sendo traçado entre Lula e conselheiro, hoje, nesse momento, toma uma dimensão que é assustadora. É assustador. Pois é assustador. É assustador. Esta missão, ela, como eu disse no começo, e à luz dessas considerações, o que eu falei no começo pode ser repetido com uma densidade reforçada. O relatório de Frei João nacionaliza a questão do Belo Monte, e nacionaliza com esse viés. O conselheiro, de acordo com testemunhas que contaram, não teve dúvidas
né? Quando o missionário foi embora e alguns dos seus auxiliares mais próximos chegaram junto dele, e aí, mestre, como foi? O que o senhor achou disso? Palavra dele, curta e grossa. Tudo isto é para haver a guerra. E, e se conta que um desses amigos do conselheiro, próximos do conselheiro, quando ouviu isso, saiu correndo atrás do padre. E já que o padre havia lançado uma maldição contra o arraial, esse fulano vai atrás do padre, quando o encontra, diz: eu também te amaldiçoo. Volta depois para contar todo o serelepe que tinha amaldiçoado o padre. De toda maneira, né, esse relatório, depois ele se tornará objeto de vivas discussões no parlamento baiano e depois no parlamento nacional, né, na capital do país. Ele ganha, como a gente também já disse, os meios de comunicação, na imprensa, os jornais, né, e ele se torna o assunto das discussões, das rodas, né, e vai ser, então, uma questão de tempo para que a intervenção do Estado venha a acontecer. Não vai ser mais, a questão não vai ser mais se a intervenção vai acontecer. A questão é agora quando isso vai acontecer. Qual será o pretexto para que essa intervenção aconteça? E o pretexto a gente já viu, né, foi a compra lá das madeiras para a edificação da nova igreja. Enfim, respire-se muito fundo. Né? Respire-se muito fundo com tanta pressão, com tanta truculência e com tanta insensibilidade, né, para com o destino daquelas milhares de pessoas, né, que apostavam suas vidas naquele lugar. O que a gente ainda pode dizer? Estou pensando agora, já considerando o nosso tempo, o relatório de Frei João, ele indica uma outra frente de combate, ou ele expressa uma outra frente de combate que estava acontecendo no interior do catolicismo do seu tempo, daquele tempo. E aí, esse elemento também, ele vale a pena ser considerado, porque mostra como esse pessoal consegue ser mau. E hoje de manhã falávamos disso. Frei João desqualifica as práticas religiosas realizadas no Belo Monte, porque elas são feitas, ou elas acontecem a partir daquilo que é a própria vida dos habitantes do arraial, e elas acontecem sem a mediação do padre. Aquilo que se chamava na época as devoções sem padre. E o ponto que interessa ao Frei não é se essas experiências rituais, essas vivências espirituais, se elas fazem bem ou não às pessoas. O que importa ao Frei João é o fato de que elas acontecem sem a mediação do padre. Ora, a Igreja Católica está vivendo, nesse tempo, um processo de substituição das devoções sem padre pelas devoções com padre. É um tempo em que muitos padres, ou seminaristas, inclusive, estão sendo mandados para Roma para aprenderem a doutrina estrita, né, ensinada rigorosamente. E quando esses padres voltam, ou quando bispos formados nessa linha vão atuar, o combate, uma das frentes de combate que essas autoridades eclesiásticas vão travar, é justamente o combate à expressão popular da religião. Então, e um traço fundamental é o combate ao culto aos santos. Algo que é tão importante, tão marcante, tão constitutivo
da religiosidade popular católica, inclusive até hoje. O Frei João não tem uma palavra de afago, de compreensão. Ele só tem palavras de condenação. Só. Não lhe importa absolutamente nada além de garantir o restabelecimento da autoridade sacerdotal, ou seja, da autoridade da hierarquia eclesiástica, e a autoridade política dos poderes da República. E aí, os intérpretes de Frei João, já na época e posteriormente, eles ficam discutindo. Frei João estava interessado em religião ou em política? O que ele queria mesmo? Era eliminar o conselheiro para que a autoridade dos padres fosse restabelecida ou para que o poder do Estado pudesse impor-se de maneira a não ser contestado? Seja como for, Frei João, na missão e no relatório que produziu, ele agiu nas duas frentes articuladas. Nesse sentido, não só a suspensão da missão teve o efeito de um raio, como ele diz, como a produção e a publicação do relatório tiveram o efeito de uma bomba. E essa produção e publicação selam o fim do Belo Monte, 1 ano e meio antes que a guerra comece. É muito impactante, porque a gente está falando de um líder. É claro que há diferenças enormes, são séculos diferentes. Ali, o Antônio Conselheiro era um líder espiritual, o Lula nunca se pretendeu a esse papel, ele é um líder político, né? Ele se coloca nesse papel, são dois papéis diferentes, né? Dois lugares diferentes socialmente, mas é muito curioso como o Lula é católico, como o Conselheiro era católico. E a gente vê que há uma hostilidade da igreja institucional ao Lula que é brutal. Brutal. A CNBB, que em tese seria mais progressista, sabe quantos bispos do Brasil, católicos do Brasil, foram visitar o Lula, que é um preso político católico? Nenhum bispo foi. Nenhum bispo foi. Só foram visitar o Lula do lado da Igreja Católica, foram a monja Cohen, budista foram líderes evangélicos, foram líderes da Umbanda, do Candomblé, anglicanos, da Igreja Católica, só padres e monges. Então, monge Marcelo Barros, que vai estar com a gente aqui amanhã. Amanhã, quinta-feira, vem o monge Marcelo Barros. Para você que está vendo pela TV 247, é hoje, quinta-feira. Então, nesta quinta-feira, às 17 horas, o monge Marcelo Barros vai vir aqui para falar de alguém que tem algo a ver com o conselheiro. Eu vou tocar nesse assunto com ele amanhã, Pedro, porque ele vem falar sobre o aniversário de 110 anos de Dom Helder Câmara. Helder Câmara faria 110 anos amanhã, e acho que tem um link com essa história. Então, foi lá o monge Marcelo Barros, foi o padre Júlio Lancelotti, foi Frei Beto, foi Frei Leonardo Boff, padre Paulo Sérgio Bezerra, freiras, padres. O chão de fábrica da igreja foi lá. A elite, ninguém. Hostilidade ao Lula, é pelos líderes católicos conservadores de maneira aberta, truculenta, da mesma maneira como pelos pastores. Onde está aqui? A Deise Ribeiro está comentando isso, né? É interessante perceber que a perseguição contra Belo Monte era perpetrada por padres, freis, entre outros. Atualmente, a perseguição ocorre por Malafaia, Damares, pastores, pastoras. São expressões institucionais das igrejas também, né? Igual. Mas o Papa foi. O Francisquinho. É o Lulinha e o Francisquinho. O Francisco foi através daquele advogado argentino. Sim. E através do próprio Esquivel. Uhum. Esse registro vale a pena ser feito. Para que a gente se dê conta ainda mais, se é necessário, né, de como o espírito desta missão e deste relatório é esse, não há que agir com ressalvas. É sem dó nem piedade mesmo. Eu recolho aqui um parágrafo
do relatório, mas já no seu final. Ele diz assim, esse parágrafo serve de síntese para o percurso que a gente veio fazendo. A seita político-religiosa, estabelecida e entrincheirada nos canudos, não é só um foco de superstição e fanatismo e um pequeno cisma na igreja baiana. Se a frase terminasse aí, o Estado não tinha nada o que fazer, né? Se fosse só isso, mas ele diz, não é só isso. É principalmente, agora o recado é para o Estado, é principalmente um núcleo na aparência desprezível, mas um tanto perigoso e funesto, de ousada resistência e hostilidade ao governo constituído no país. Encarados o arrojo das pretensões e a soberania dos fatos, pode-se dizer que aquilo, Belo Monte, é um Estado no Estado. Estado com minúsculo, no Estado com letra maiúscula. Ali não são aceitas as leis, não são reconhecidas as autoridades, não é admitida a circulação, não é admitido a circulação o próprio dinheiro da República. E logo adiante ele diz assim, o desagravo da religião, o bem social e a dignidade do poder civil pedem uma providência que restabeleça no povoado dos canudos o prestígio da lei, as garantias do culto católico e os nossos fóruns de povo civilizado. Aquela situação deplorável de fanatismo e anarquia deve cessar para a honra do povo brasileiro, para o qual é triste e humilhante que, ainda na mais inculta da nesga pátria, o sentimento religioso desça a tais aberrações e o partidarismo político desvaire em tão estulta e baixa reação. Sem diplomacia nenhuma. Não, nada disso. Né? É com essa truculência que os tempos atuais também estão nos mostrando, né, a cada dia. Para a honra do povo brasileiro, o Belo Monte tem que ser destruído. E a Raquel Calderaro está perguntando, não há notícia de nenhum religioso que tenha se levantado contra esse relatório à época? Que eu saiba, que eu conheça, não. Pode ter acontecido, mas eu não sei. Não conheço. Sei que um intelectual católico monarquista se levanta contra esse relatório. Um intelectual muito importante na época, chamado Carlos Delaet. L-A-E-T, o sobrenome dele. Ele escreve uma contestação a esse relatório, censurando no Frei João as palavras excessivas, grosseiras, agressivas, etc, etc. Mas ele era um intelectual católico, leigo, né, e certamente toma a defesa, né, do Belo Monte pelo caráter monarquista, né, ou seja, pelo aspecto monarquista do pensamento conselheiro, por esse traço monarquista. Não conheço que algum padre tenha levantado a voz contra o relatório. Isso não significa que os padres romperam com o conselheiro. Eu disse lá que o padre Vicente, né, depois da missão, ele voltou a rezar as missas no Belo Monte. Quer dizer, o padre, como é que você disse, do chão de fábrica, ele voltou a rezar a missa no Belo Monte a cada 15 dias, como ele fazia anteriormente. Esse mesmo padre Vicente, ele lança uma maldição sobre o coronel Moreira César. Quando o coronel passa pelo Cumbe, que é a sede da paróquia, né, na direção do Belo Monte para a terceira expedição. E ele prende o padre, porque o padre era acusado de ser simpatizante do conselheiro. Né? E aí ele prende, aí vem a turma do deixa disso e consegue que o padre seja libertado. Moreira César o libere. O padre sai da cadeia e lança uma maldição. Você vai, mas não volta. E, no fim das contas, foi o que aconteceu. Aproveitando o ensejo da pergunta aí que essa pessoa do nosso grupo aí, da nossa comunidade fez. Raquel. Ok, pergunta da Raquel. Eu queria dizer que o efeito do relatório ultrapassou as fronteiras nacionais. Ela chegou
ao Vaticano. Não sei se o relatório, mas a influência dele chegou ao Vaticano. O secretário de Estado do Vaticano, na época do Papa Leão XIII, manda uma carta para o Brasil, para a Nunciatura Apostólica, querendo saber por que é que o arcebispo da Bahia não está tomando as providências devidas para fazer com que aquilo que o relatório pede venha a acontecer. Imagine só. Os pobres são um perigo, né? Barulho desses. Durma-se com um barulho desses. Os pobres são um perigo, né? São um grande perigo. Os pobres organizados são perigosíssimos. Perigosíssimos. E perigosíssimos à religião e a uma ordem sociopolítica tão perversa quanto essa que se instalou no Brasil faz mais de 500 anos. Esse conflito entre a experiência religiosa e a religião institucionalizada é uma marca na história das religiões. E o Belo Monte pode e deve ser entendido também a partir dessa ótica. A autenticidade da experiência religiosa muitas vezes não tem lugar dentro dos limites estreitos estabelecidos pela instituição, não é? Que muitas vezes está mais preocupada com a sua própria perpetuação, com a manutenção e ampliação dos seus interesses imediatos. Belo Monte paga o preço de ter ensaiado, experimentado, vivenciado uma experiência que não coube dentro dos estreitos limites da institucionalidade religiosa católica, e nesse contexto tratava de estreitar ainda mais, para deixar claro que o Belo Monte era inviável, não porque o fosse inviável a partir de si. Não, trata-se de inviabilizar desde fora a trajetória do Belo Monte ao longo do tempo. O Belo Monte não faliu. Faliram o Belo Monte. O Belo Monte não se destruiu. Destruíram o Belo Monte. E em termos de experiência religiosa, aconteceu a mesma coisa. A alta esfera, a alta cúpula da hierarquia católica atua de maneira incisiva. O Belo Monte não pode continuar viável. Essa inviabilização de que a gente falou, né? Não é isso. Não é que o Belo Monte deu um piquezinho na transmissão do Pedro. Então, eu pego a palavra aqui rapidamente para dizer que este é o curso de Canudos Belo Monte. Pedro, você voltou. Fala. Suas palavras de despedida. Eu não sei onde é que houve o corte, eu me desculpo, mas eu reitero pelo menos a ideia que eu tratei de desenvolver, que foi a de que o Belo Monte não era inviável. Ele foi feito inviável. E o relatório de Frei João é a peça literária fundamental para a declaração dessa inviabilidade, dessa inviabilização por parte da alta cúpula da Igreja Católica. Enfim, depois de termos tratado no encontro passado da figura gigantesca e digna da admiração, né? E foi a figura de Antônio Conselheiro, uma figura plural, uma figura multifacetada, uma figura que potencializou tanto do que o humano é possível, ou é capaz, de realizar. Hoje tivemos de tratar de pessoas muito menores. Esses escusos, a interesses pequenos, a interesses que, para se verem viabilizados, não temem atropelar, não temem passar por cima de aspirações, de sonhos, de desejos, de expectativas, de construções, de alternativas tão generosas como essas alternativas
representadas por um Belo Monte, de Antônio Conselheiro e sua gente. Então, mas como a história é feita desses embates, não podemos escapar. No mais, agradecer mais uma vez pela presença, pela participação da comunidade e anunciar que no próximo encontro, semana que vem, segunda-feira, e depois terça, na TV 247, vai tratar de uma figura também importante, fundamental, nesse processo todo, já citado tantas vezes, mas agora merecerá uma abordagem particular e mais extensa, que é a figura de Euclides da Cunha, com sua obra-prima, a obra-prima da literatura brasileira, Os Sertões. Então, por hoje, agradeço muito a você, Mauro, mais uma vez. Deixo um grande abraço a você, a todos os membros da comunidade conselheirista e ao nosso querido conselheiro Lula, nesse momento em que ele recebe mais um golpe perpetrado pelas elites de sempre, que não temem, não têm pudor, não têm vergonha de mostrar as suas armas e estão dispostos do que são capazes para que seus interesses não sejam tocados em absolutamente nada. Respirando fundo, paz e bem a todos e todas vocês, a todos e todos nós. Este é o curso Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Segunda-feira, às 5 horas da tarde, aqui no canal Paz e Bem. Terça-feira, 1h30 da tarde, na TV 247, aqui na TV 247. 7ª aula do curso, penúltima aula do curso. O curso acaba na quarta-feira, quarta e quinta da semana que vem. Então, segunda-feira, continuamos. Vamos olhar Euclides da Cunha. Vai ser muito impactante, porque nós vamos olhar para a trajetória de como a nossa cabeça foi formada. Belo Monte, de Antônio Conselheiro. Viva Conselheiro! Viva Lula! Liberdade para Conselheiro na história do Brasil. Liberdade para Lula no presente do Brasil. Essa é a nossa finalização. Você, se não está inscrita no canal Paz e Bem, inscreva-se antes de encerrar o programa. Dê likes na aula. Quanto mais likes tem, mais se espalha pelas redes o curso. E até segunda-feira, um coração aberto a continuar mergulhando nessa maravilhosa experiência do Belo Monte de Antônio Conselheiro e sua gente, e o povo brasileiro. Obrigado, Pedro. Uma aula fantástica mais uma vez. Obrigado. Abraço, obrigado. Paz e bem, gente. Paz e bem. Até a segunda-feira aqui no canal Paz e Bem. Até terça-feira na TV 247.